Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou Tommy Farias, como vocês já conhecem, e hoje nós vamos trabalhar hífen, esse sinalzinho gráfico complementar de sentido semântico, exatamente o hífen, que basicamente está voltado para a formação de palavras, e são três grupos, cada grupo algumas situações. Vamos começar aqui a formação de palavra por justaposição quando não há nenhum elemento de ligação. Isso quer dizer que palavras do tipo por justaposição, quando a gente fala em justaposição, são quando duas palavras se unem para formar uma com significado diferente, e é bem simples. Então, nesses casos, a gente é obrigado a usar o hífen, que são, por exemplo, matéria-prima. Matéria-prima, os dias das semanas, segunda-feira, nós temos aqui duas palavras que se uniram formando uma nova. Não significa feira sozinho tem um significado, segunda sozinho tem outro, matéria tem outro, prima também. Juntas trazem um novo significado. Isso aqui é a formação por justaposição, quando somos obrigados a usar o hífen. Agora, passando esse aqui é o primeiro caso. Não é o grupo, porque só tem esse caso, mas o outro tem a ver com a formação prefixal, que é quando o uso do hífen em relação ao prefixo, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro caso, que é quando estamos diante de palavras que o segundo elemento começa com a letra H, nós somos obrigados a usar o hífen nesses casos aqui. Vê só. Antierárquico, hierárquico, porque nós estamos diante de um prefixo que, quando estiver diante do H, que quando o segundo elemento começar com a letra H, ele é obrigado a usar o hífen. Assim como acontece com o super, né? Super homem, vê só, homem, bem como ao usarmos o pré-histórico, por exemplo, histórico. É importante que vocês prestem atenção nesses três elementos, nesses três prefixos. Após eles vindo o segundo elemento que inicia com a letra H, somos obrigados a usar o hífen, tá bom? Esse é o nosso caso, já por palavras, por o uso do hífen por formação de palavras prefixal, tá bom? Vamos a mais o segundo caso, ainda envolvendo elementos de prefixo. Este caso é quando o segundo elemento começa com a mesma letra que o prefixo terminou. Por exemplo, arqui-inimigo. Arqui-inimigo. Auto-observação. Veja que aqui nós estamos diante de dois casos em que o segundo elemento começou com a mesma letra que terminou o segundo, que terminou o primeiro. Então, nesse caso, somos obrigados a usar o hífen também. Por quê? Diante desses prefixos, tá bom? Tem a ver com as seguintes letras. H, M, N e e todas as vogais, tá bom? Vogais. Em relação aos prefixos
pan, pan, e circo, circo. Não é cinco do Jesus não, tá? Do Jorge Jesus, é circunnavegação, que é em torno de. Ah, tá, então já vou. Por exemplo, circunnavegação, navegação, e pan-americano. 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 Aqui nós temos duas palavras que iniciam após o prefixo pan e circo iniciam com letra N e uma com vogal. Nesse caso, nós somos obrigados a usar o hífen. É importante lembrar que apenas no caso de se iniciar com uma dessas letras ou vogal. Porque se for, pode ser círculo polar, por exemplo, círculo polar, não vamos usar o hífen, tá bom? Então só isso e vamos ao nosso próximo caso. O nosso próximo caso é quando o prefixo inicial for inter, super ou super. E a palavra seguinte iniciar por R. Sempre seremos obrigados a usar o hífen. Por exemplo, vamos aqui. Hiperrealista. Gente, hiperrealista. Interracial. Racial. Ou, como a gente falou, o super rico. Pô, bizarro, mas enfim. Quando a gente tiver diante de um desses três prefixos e a palavra seguinte iniciar por R, como aconteceu aqui, somos obrigados a usar o hífen em todos os casos, tá bom? Esse também está dentro do campo do uso do prefixo para e o uso do e. Esse outro também é mais simples. Quando estivermos diante dessas duas palavras, ex e vice. Também somos obrigados a usar o hífen. Ex-marido, sei lá. Marido. Vice-prefeito. Prefeito. Quando tivermos diante dessas duas palavras, também somos obrigados a usar o hífen, independentemente da letra que iniciar o segundo elemento ou segunda palavra, tá bom? Outro caso também bem tranquilo é diante dos prefixos pós, pré e pró. Nesses casos também somos obrigados a usar o hífen pós-graduação, né? Pós-graduação, pré-vestibular, vestibular e por aí vai. Então, pró-reitoria, sei lá, pró-reitoria. Então, diante desses casos, sempre seremos obrigados a usar também este sinalzinho aqui chamado de hífen, tá bom? Vamos aí a mais um caso. E agora a gente entra no caso das locuções. Que nas locuções a gente é obrigado a usar o hífen apenas naquelas que trazem significados próprios. Calma, a gente chega aqui. Que são aquelas expressões do tipo água de colônia,
água de Colônia, água de Colônia é mais que perfeito, mais que perfeito, e por aí vai, e por aí vai. Lembra que lá no nosso primeiro caso a gente falou que não poderia ter elemento de ligação com substantivo, formação de substantivos compostos não ligados não contendo nenhum elemento de ligação. Aqui tem, mas porque são palavras que trazem significados próprios, tá bom? Então, esse é mais um caso de uso do hífen. E o nosso próximo caso é em relação às locuções, que não, aí no caso onde não devemos usar o hífen, que é no caso das locuções, de todas as locuções, locuções, né? Locuções adjetivas, nas locuções prepositivas, nas locuções prepositivas, nas locuções pronominais, nas locuções adverbiais, nas conjuncionais, nesse tipo de locução, jamais a gente vai poder, jamais é muito forte, né? Porque na língua portuguesa, jamais a gente pode falar jamais. Mas, em regra, a gente não pode usar, que seria aquelas dia a dia, aquelas expressões tipo dia, a dia que um dia teve, a dia, café com leite, etc, né? Café com leite, etc. Nesse tipo de locução também não podemos usar a vírgula, o hífen, tá bom? E vamos aí ao nosso próximo caso. No nosso caso também tem a ver com locuções, com colocação pronominal, na verdade, que são aquelas frases onde a gente usa os pronomes, seja que envolve aquela questão do prócris, enclis e mesóclis. No caso, seria só da mesóclis e da enclis. Na enclis, quando vem no meio, mesóclis pós. Não, mesóclis no meio, a enclis depois. Enclis depois, tá bom? Então seria tipo, vamos de Temer aqui, né? Falar-te-ei. Falar. Não, o Temer falaria assim não, né? Te-ei. Falar-te-ei. Falar-te-ei. Aqui nós estamos diante. Falar-te. É ti ou ti? Aqui nós estamos diante de uma locução, de um caso onde o uso gente, muito feio. Onde o uso do hífen é obrigatório, porque a gente está em um caso de mesóclise. No caso da próclise também a gente usa, né? Fala-se. Aqui nós somos obrigados a usar o hífen, tá bom? Então esse é mais um caso simples de uso do hífen que a gente passa às vezes quase que sem perceber. E o nosso próximo caso é bem simples, todo mundo usa, não tem nem regra, é meio que óbvio e natural, funciona, que é no caso de translineação. Translineação, que é quando a gente está escrevendo e a linha acaba, a gente é obrigado a começar na outra linha. Sei lá, estava escrevendo aqui hoje eu
Dei cansado. Cansado. Digamos que aqui era o limite. Não deu, eu comecei aqui. E também tem a ver com a divisão silábica, que é, a gente usa o if também para dividir a sílaba. Hoje, por exemplo, a gente divide o quê? Hoje. Então, aqui, e aqui tem tudo a ver um com o outro também, porque a gente tem que quebrar essa translineação. Acontece sempre onde a gente puder quebrar, onde a gente puder dividir, a fazer essa divisão silábica. Jamais pode acontecer, por exemplo, dividir aqui cansado, né? Jamais poderia quebrar, fosse no final, fazer aqui, como a gente fez a cor, jamais a gente poderia a cor e o dado aqui. Então, tem a ver também com a divisão silábica, mas é um caso também que a gente nem percebe, mas não deixa de ser um dos casos de uso de if, e quando a gente pode... Vamos lá. E o nosso último caso é em relação ao encadeamento vocabular, que são aquelas palavras que mais para voltar para destino, tipo rodovia Rio Santos, por exemplo. Rodovia Rio Santos, sei lá, Belém, Brasília, Ponte Rio Niterói, Niterói. Aqui, nesses casos também é um caso obrigatório de uso deste sinalzinho lindo e maravilhoso que a gente tem aqui. Agora, só para finalizar, esse aqui foram todos os casos. A gente fica por aqui. Muito obrigado, agradeço a você por esse vídeo e peço a você que curta o nosso canal, acompanhe nossas redes sociais, siga a gente no Instagram, curte também lá no Facebook e ative o sininho das notificações e até a próxima.